Dagon. Escrevo isto sob um considerável abatimento mental, visto que esta noite deixarei o mundo. Sem um tostão, e no fim de minhas reservas da droga que por si só torna a vida suportável, não aguento mais a tortura, e me lançarei da janela deste sótão para a rua esquálida abaixo. Não ache que por causa de minha escravidão à morfina, sou fraco ou degenerado. Quando você tiver lido estas páginas escritas às pressas, poderá imaginar, mas nunca compreender por completo, por que eu preciso ter o esquecimento ou a morte. Foi em uma das partes mais abertas e menos frequentadas do vasto Oceano Pacífico que o pacote do qual eu estava encarregado foi vítima do assaltante marinho alemão. A Grande Guerra estava bem no início, e as forças oceânicas dos Hunos ainda não haviam sido rebaixadas completamente à deterioração posterior. Nossa embarcação foi tratada como um prêmio valioso, ao passo que nós, da tripulação, fomos tratados com toda a justeza e consideração que nos é devida como prisioneiros navais. Era tão liberal, de fato, a disciplina de nossos captores, que 5 dias após sermos raptados, consegui fugir sozinho em um pequeno barco, com água e suprimentos para um bom intervalo de tempo. Quando finalmente me vi à deriva e livre, tinha pouquíssima noção de onde estava. Sem jamais ter sido um navegador competente, podia apenas conjecturar vagamente pelo sol e pelas estrelas que eu estava um pouco ao sul do Equador. A respeito da longitude eu não sabia nada, e não havia qualquer ilha ou linha costeira à vista. O tempo seguiu ameno e, por incontáveis dias, fui levado sem rumo pela água sob o sol escaldante, esperando por um navio de passagem ou que eu fosse levado ao litoral de alguma terra firme e habitável. Mas nem o navio nem a terra firme apareceram, e comecei a me desesperar em solidão ante a vastidão ondulante de azul ininterrupto. A mudança ocorreu enquanto eu dormia. De seus detalhes nunca saberei, pois meu sono, embora agitado e infestado de sonhos, foi contínuo. Quando enfim acordei, descobri-me semi-engolido por uma vastidão gosmenta de lodo negro infernal que se estendia ao meu redor em ondulações monótonas até onde eu conseguia enxergar, e no qual meu barco estava aterrado a alguma distância. Embora se pudesse imaginar que minha primeira sensação seria de maravilhamento diante de uma transformação de cenário tão prodigiosa e inesperada, eu na realidade estava mais horrorizado do que atônito, pois havia no ar e no solo apodrecido um aspecto sinistro que arrepiava meu âmago. A região era putrefata, com carcaças de peixes em decomposição e outras coisas menos descritíveis que vi protuberando da lama nojenta da planície infinita. Talvez eu não devesse esperar transmitir meramente por palavras a hediondez inefável que pode se abrigar no silêncio absoluto e na imensidão deserta. Não havia nada ao alcance do ouvido, e nada à vista além de uma enorme extensão de gosma negra. No entanto, a própria totalidade da quietude e a homogeneidade da paisagem me oprimiam com um medo nauseante. O sol ardia de um céu que me parecia quase preto em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o pântano Nanquim sob meus pés. Enquanto rastejava para o barco encalhado, eu me dei conta de que apenas uma teoria podia explicar minha posição. Por meio de uma sublevação vulcânica, uma porção do solo oceânico deve ter sido lançada à superfície, expondo regiões que por inúmeros milhões de anos haviam repousado ocultas sobre profundezas aquáticas intangíveis. Era tamanha a extensão do novo terreno que havia se erguido sob mim que eu não conseguia detectar o menor som do oceano ondulante, por mais que esforçasse meus ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para tirar proveito da matéria morta. Por várias horas fiquei sentado pensando ou ponderando no barco, que estava virado de lado e fornecia uma leve sombra conforme o sol percorria os céus. À medida que o dia avançava, o chão perdeu parte de sua viscosidade, e parecia que em breve secaria o suficiente para que se percorressem longas distâncias nele. Naquela noite dormi só um pouco, e no dia seguinte montei para mim um pacote contendo comida e água, nos preparos para uma jornada terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã descobri que o solo estava seco o suficiente para nadar nele com facilidade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava preocupado em demasia com coisas mais graves
para me importar com esse mal menor, e segui audaciosamente atrás de um fim desconhecido. O dia inteiro avancei árdua e firmemente para o oeste, guiado por uma colina distante que se erguia acima de qualquer outra elevação no deserto ondulante. Naquela noite acampei, e no dia seguinte ainda viajei rumo à colina, embora o objeto em questão parecesse ter ficado só um pouco mais próximo com relação à primeira vez em que o vi. Na quarta noite eu havia chegado à base do morro, que se revelou bem mais alto do que parecia à distância, com a intervenção de um vale criando um relevo acentuado em relação à superfície geral. Cansado demais para subir, descansei à sombra do monte. Não sei por que meus sonhos foram tão desvairados na referida noite, mas antes que a lua minguante e fantasticamente convexa tivesse subido ao alto da planície oriental, eu estava desperto e respirando frio, determinado a não dormir mais. Visões tais quais eu tivera eram demais para aguentá-las novamente. E no brilho da lua percebi como foi imprudente viajar de dia. Sem o brilho do sol torrando, minha viagem teria me custado menos energia. Inclusive, eu agora me sentia bem capaz de realizar a ascensão que me detivera durante o pôr do sol. Pegando meu pacote, comecei meu avanço para a crista da eminência. Eu disse que a monotonia ininterrupta da planície ondulada era fonte de um horror vago para mim, mas creio que meu horror tenha sido maior quando atingi o cume do monte e olhei para o outro lado dele. Vendo um abismo ou cânion imensurável, cujos recessos negros a lua ainda não estava alto o suficiente para alumiar. Me sentia à beira do mundo, espiando pela borda um caos insondável de noite eterna. Por meu terror, corriam reminiscências curiosas de paraíso perdido e da escalada hedionda de Satanás pelos reinos de trevas em estado bruto. Enquanto a lua subia mais para o céu, comecei a ver que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginava. Bordas e afloramentos rochosos providenciavam apoios de pé para descer, ao passo que, após uma queda de dezenas de metros, o declive se tornava mais gradual. Estimulado por um impulso que eu não conseguia analisar de forma definitiva, desci com dificuldade pelas rochas e fiquei na borda mais gentil abaixo, contemplando as profundezas estígias onde nenhuma luz ainda havia penetrado. De imediato, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular na encosta do lado oposto, que se erguia íngreme cerca de 30 metros à minha frente. Um objeto que brilhava branco com os raios recém-concedidos pela lua em ascensão. Era meramente um pedaço gigante de rocha, logo garanti a mim mesmo. Mas fiquei consciente de uma impressão distinta de que seu contorno e posição não eram inteiramente obra da natureza. Um exame mais cuidadoso me preencheu de sensações que não sou capaz de exprimir. Pois, apesar de sua enorme magnitude e sua posição em um abismo que se abria no fundo do mar desde que o mundo era jovem, eu reconhecia sem traço de dúvida que o objeto estranho era um monólito bem moldado, cujo volume maciço conhecera o artesanato e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Estonteado e apavorado, contudo, sem ignorar certa emoção do deleite de cientista ou arqueólogo, examinei meus arredores mais de perto. A lua, agora perto do apogeu, brilhava de maneira estranha e vívida sobre os declives enormes que rodeavam o abismo, e revelava o fato de que uma massa de água distante fluía na base, que se estendia para além da vista em ambas as direções e quase contornava meus pés enquanto eu ficava de pé sobre a beirada. Do outro lado do abismo, as ondas lavavam a base do monólito ciclópico, em cuja superfície eu agora conseguia identificar inscrições e esculturas grosseiras. A escrita estava em um sistema de hieróglifos que eu desconhecia, e era diferente de qualquer coisa que eu tivesse visto em livros, consistindo, na maior parte, em símbolos convencionalmente aquáticos, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e afins. Vários caracteres obviamente representavam coisas marinhas que eram desconhecidas pelo mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície saída do oceano. Foi o entalhe pictórico, no entanto, que mais me deixou fascinado. Claramente visível através da água intermediadora devido a seu tamanho enorme,
Havia uma gama de baixos relevos cujas figuras atiçariam a inveja de um Doré. Penso que essas coisas supostamente deveriam retratar homens, no mínimo, certo tipo de homem. Embora as criaturas fossem ilustradas, se divertindo como peixes nas águas de uma gruta marinha, ou prestando homenagem a um altar monolítico que parecia também estar sob as ondas. De seus rostos e formas, não ouso falar em detalhes, pois a mera lembrança me deixa à beira do desmaio. Grotescos para além da imaginação de um Poe ou de um Boa, eles eram detestavelmente humanos no contorno geral, apesar das mãos e pés com membranas entre os dedos, dos lábios surpreendentemente largos e flácidos, olhos esbugalhados e vidrentos, e outras características menos agradáveis de se lembrar. Curiosamente, eles pareciam ter sido esculpidos muito fora de proporção em relação ao fundo paisagístico, pois um dos seres era ilustrado no ato de matar uma baleia pouco maior do que ele. Notei, como disse, a bizarrice e o tamanho estranho deles, mas logo depois decidi que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegantes. Uma tribo cujo último descendente falecera antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown ou dos Neandertais. Estupefato com esse vislumbre inesperado a um passado além da concepção dos antropólogos mais ousados, fiquei meditando a respeito disso enquanto a lua lançava reflexões insólitas no canal silencioso à minha frente. Então, de repente, eu vi. Com apenas uma ligeira agitação para indicar sua ascensão à superfície, a coisa ficou à vista acima das águas escuras. Vasta, similar ao Polifemo e odiosa, ela disparou como um monstro estupendo e pesadelar rumo ao monólito sobre o qual ele lançava seus braços escamosos gigantescos, enquanto curvava a cabeça hedionda e exprimia certos sons calculados. Acho que enlouqueci nesse momento. De minha ascensão frenética da beirada e do precipício, e de minha jornada delirante de volta ao barco encalhado, lembro pouco. Creio que cantei bastante e ri de maneira estranha quando não era capaz de cantar. Tenho lembranças indistintas de uma grande tempestade algum tempo depois da chegada ao barco, de qualquer modo. Sei que ouvi tinidos de trovão e outros tons que a natureza profere apenas em seu humor mais descontrolado. Quando saí das sombras, estava em um hospital em São Francisco, trazido até lá pelo capitão do navio americano que havia recolhido meu barco no meio do oceano. Em meu delírio, falei muitas coisas, mas descobri que pouca atenção foi dada às minhas palavras. Sobre qualquer sublevação de terra no Pacífico, meus resgatadores não sabiam nada. Também não considerei necessário insistir em algo em que eu sabia que eles não poderiam acreditar. Certa vez fui atrás de um etnólogo renomado e o entretive com perguntas peculiares sobre a antiga lenda filisteia de Dagon, o deus peixe. Mas logo, percebendo que ele era incorrigivelmente convencional, não insisti em meus questionamentos. É à noite, especialmente quando a lua está minguante e convexa, que vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga apenas dava uma sensação passageira e me arrastou para suas garras tal qual escravo sem esperanças. Então agora acabarei com tudo, tendo escrito um relato completo para a informação ou o divertimento desdenhoso dos demais homens. Muitas vezes me pergunto se não poderia ter sido tudo pura aparição, um mero desvario febril enquanto me deitava insolado e delirante no barco aberto após minha fuga do navio de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre chega até mim uma visão vívida e hedionda em resposta. Não consigo pensar nas profundezas do mar sem arrepiar-me diante das coisas desconhecidas que podem, neste exato momento, rastejar e chafurdar em seu leito gosmento, adorando seus antigos ídolos de pedra e esculpindo suas próprias aparências detestáveis em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com um dia em que eles possam ascender acima das ondas do mar, a fim de arrastar em suas garras fedorentas os restos da humanidade fraca e exaurida pela guerra. O dia em que a terra afundará e o chão do Oceano Negro subirá em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um som à minha porta, como um imenso corpo escorregadio se movendo desajeitadamente do outro lado. Ele não me encontrará.
Deus, aquela mão! A janela! A janela!